A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente. Para quê? Para que possamos crescer cada vez mais a nossa família, Missão Atalaia, a nossa família aqui que quer pregar o verdadeiro, genuíno Evangelho do Senhor. Antes de começar aqui, eu só venho aqui agradecer a todos aqui que são os inscritos do canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Deus abençoe e multiplique na vida de cada um de vocês. E chamem mais pessoas, né? Mostrem ali, fala que a gente aqui pregamos um verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, sem fugir das Escrituras e com simplicidade para que você, né, que às vezes tenha a dificuldade de entender a palavra do Senhor, aqui você aprende calmamente, devagarzinho, né? A gente vai nessa linha aí, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá, nós estamos aqui em Romanos 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto curtinho, mas bem enriquecedor e bem, né? Bastante estudo aqui, bastante coisas aqui que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, que lhes suplico, por favor, né? Rogo, irmão, por favor, pela compaixão de Deus. Tudo é dado ao crente, não por algum mérito da parte de crente, mas estritamente por causa da misericórdia de Deus. Então aqui vem falando da misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. O que quer dizer isso? A palavra sacrifício é o sacrifício fala do sacrifício de Cristo, que foi vivo ali, o que significa que não podemos fazer o que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja estritamente em Cristo e na cruz. Então o que está dizendo aqui é isso, sacrifício vivo, aquele sacrifício vivo que foi a morte de Jesus na cruz. Jesus não estava em carne, não estava vivo, então ali ele foi o quê? Foi um sacrifício vivo. Por quem? Por nós, né? Que então dá o quê? Uma liberdade de ação ao Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo possa trabalhar. Então, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, quer dizer, para que o Espírito Santo, crendo em Cristo e na cruz, o Espírito Santo venha a atuar na nossa vida. Vamos ver o que nós podemos tirar mais, extrair mais aqui. Para que o Espírito Santo venha isso, fazer a grande obra em nossa vida. Santo, que só o Espírito Santo pode fazer, né? Não pela carne, não pela força do braço, não é nada. É santo por quê? Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, quando estiver vivo, creia em Cristo e na cruz e o Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas, na obra da nossa vida. Santo, que é só o Espírito Santo pode fazer, né? Então, de maneira o que? Santificada, de maneira santa, que o Espírito Santo vai trabalhar, e agradável a Deus. Então, nós temos aqui agora, que nós dizemos o que? Agradável a Deus. Quer dizer que o corpo físico, ou seja, o corpo físico santo, ou seja, templo, é tudo que ele aceitará. Então, aqui já vem o quê? Vamos falar agora do assunto que vem esse vídeo. Da consagração. Então, que nós apresentemos
apresentemos nosso corpo em consagração. Estamos falando aqui nessa palavra em consagração. Vamos voltar no início para a gente poder pegar a segunda partezinha ali, para que vocês entendam bem. Rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, peço, por favor, pela misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, quer dizer, você doar o seu corpo, doar o seu tempo, doar a sua vida, porque crendo na cruz, em consagração, é o quê? Em separação para a obra do Senhor. O sacrifício fala do sacrifício de Cristo, significa que não podemos fazer o que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja colocada estritamente em Cristo e na cruz. Então, a menos que nossa fé, nós separemos nossa vida crendo em Cristo na cruz, não conseguimos nos consagrar, que é o quê? Nos separar para Deus, né? Fazer a boa e a vontade do Senhor, não a nossa carnal. Nossa carnal é falha, então nós temos aqui uma separação, uma consagração, tá? Como que é? Para realizar essa grande obra na nossa vida. Então, quer dizer, o Espírito Santo vai atuar, mas de que maneira? De que nós nos apresentemos o quê? De que maneira? Crendo em Cristo, crendo na cruz, não esmorecendo, não mortificando o quê? Nossa carne, separando olhando, posso dizer, de uma visão espiritual. Então, irmão e irmã, quando você vai se consagrar ao Senhor, é uma separação, né? Certo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, quer dizer, sacrificando. Eu sei, gente, que nossas vidas são corridas. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que trazer o pão de cada dia. E muitos problemas, dificuldades, são família, filhos, e grandes dificuldades, estudos, né? Ganhar o nosso dia a dia, estudar, fazer uma faculdade ou qualquer coisa que seja. Mas temos que tirar esse tempo, aliás, para Deus. Para quê? Para apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, porque é uma consagração, é uma separação que você vai trazer naquele tempo para Deus. Você não consegue fazer todo dia, vamos lá, mas pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, né? Entre nessa consagração, meditar nas coisas do Senhor, se separar para as coisas do Senhor, tentar fazer o que na obra do Senhor, para que o Espírito Santo, que então dá liberdade à ação ao Espírito Santo para realizar a grande obra em nossa vida, quer dizer, o Espírito Santo vai realizar a grande obra na nossa vida? Vai. Ele vai atuar na nossa vida? Vai. Mas temos que nos doar também. Então aqui a gente tem uma fé em Cristo, uma fé na cruz, mas temos que nos doar também algum tempo, tirar algum tempo para nos consagrar, nos separar, né? Jejuar, meditar na palavra do Senhor, ajudar na obra do Senhor, né? Entrar em oração, em espírito, para que o Espírito Santo venha fazer essa grande obra na nossa vida. Está vendo a importância de você se consagrar, a importância de você tirar um tempo para, né? Então vamos lá, aqui a gente parou, santo, que só o Espírito Santo pode fazer. Então só essa obra, só o Espírito Santo pode fazer. Não adianta pela força da carne, não, eu vou tentar. Não consegue. E agradável a Deus, quer dizer que um corpo físico santo, ou seja, templo, é tudo que ele aceitará, quer dizer, santo, e agradável a Deus. Então temos que nós apresentar nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, né, separar das coisas do mundo, das coisas do pecado, tirar as coisas ruins de dentro da gente, as coisas que atrapalham o nosso caminhar com o Senhor. Isso é diariamente. E nos consagrarmos nossa vida e nossa dedicação a quê? A obra do Senhor,
as coisas do Senhor. Por mais que você tenha pouco tempo, mas aquele pouco tempo, dedique ao Senhor, se consagre, se separe ali para poder falar, não, hoje eu vou orar mais, hoje eu vou tirar o dia para Deus, eu vou tirar 2 horinhas, eu tenho 2 horinhas, ou na hora do almoço, eu vou ali almoçar e vou orar, vou pedir, perdão pelos meus pecados, vou me consagrar, vou tentar buscar essa intimidade com quem? Com o Espírito Santo, porque só dessa maneira o que santo e agradável a Deus, que Senhor aceitará nossos corpos, nosso sacrifício, da maneira do quê? De que Jesus fez. Santo e agradável ao Pai. Vocês estão entendendo que é uma consagração? Uma consagração é a seguinte, para não ficar muito longo o vídeo, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Quem apresentou o corpo em sacrifício vivo? Cristo. O sacrifício de Cristo lá. E significa que não podemos fazer o que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja estritamente em Cristo na cruz. Então, quer dizer, nós não podemos fazer a nossa vontade, é a vontade que realmente crendo em Cristo e na cruz. Então, quando você vai se consagrar, é o seu corpo mortificado. A gente fala o jejum, Mas assim, é você tirar esse tempo, essa consagração, essa separação da sua vida. Para o quê? Para o que Cristo fez para a gente lá na sua morte e na cruz lá do Calvário. Então o que está? Essa liberdade, a ação do Espírito Santo pode realizar essa grande obra em nossa vida. Somente desta forma. Separando o nosso corpo físico, nossa vida espiritual, nossa vida, nossa consciência. Para quê? Para Deus. Aí o Espírito Santo consegue atuar. De que maneira? Santo. É o que? Limpando as nossas vestes. O que? Agradável a Deus, quer dizer, um corpo físico santo, ou seja, templo, é tudo que ele aceitará. O que? Um corpo limpo, templo do Espírito Santo, é o que o Espírito Santo aceitará. Corpo limpo, longe das coisas pecaminosas da carne, Aí vamos lá para o próximo, que é o vosso culto racional. Racional, o que? Olharmos para Cristo e para a cruz. Olharmos para Cristo e para a cruz. Então entendam, de que maneira que é racional esse culto, essa vontade, essa coisa. Racional, olharmos para Cristo, para a cruz. De outra maneira não existe, gente? Então o culto racional é o quê? É um culto que fala da cruz, de Cristo e da cruz. Simples assim. Então fujam de tudo, da aparência do mal, de culto que vai falar do que? Da vontade do homem. Que o homem é o centro das coisas. Não, Cristo e a cruz é o centro. Quando você vê uma pregação que fala mais do homem e não fala de Cristo, então, tá errado. É o que está acontecendo muito hoje em dia. Esqueceram a cruz, esqueceram Cristo. E estão pregando o homem, O que é do homem? Uma coisa coach, que o pessoal costuma dizer, Quer dizer, você pode, você vai, você pode. Não, você não pode nada. Cristo falou assim, sem mim não podeis nada. Então tá fechado o assunto. Esse é um culto racional. Um culto onde a liberdade está com o Espírito Santo para atuar em nossas vidas. Esse é o culto racional. É um culto de consagração. É uma separação para Deus. Entendeu? Então é isso aí. Somente Cristo e cruz. O resto, esquece esse assunto. Não existe. E não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não conformar o quê? Com os costumes, com os modismos dessa terra aqui, Não aceitem não. Não se conforme não se aceita. Não deixa lá nada. A palavra do Senhor diz que sim, não, e acabou o assunto. Então não tem muito acordo. Não conforma não. Mas transformai-vos pela
renovação do vosso entendimento, que quer dizer que devemos começar a pensar espiritualmente. Então as coisas da carne já vão saindo fora. E agora começa o quê? Um pensamento, um raciocínio espiritual, uma visão espiritual, racional da cruz, Cristo, cruz, morte, venceu a morte, terceiro dia ressuscitou, depois subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos no grande juízo. Agora, nós temos que ter essa visão racional. Fora disso, meu filho, é culto irracional. É o quê? É uma adoração irracional. O que está dizendo aqui, o culto racional, o quê? É você adorar irracionalmente. Achando que coisas... Não. Primeiro tem que fazer o quê? Tem que ser santo para ser agradável a Deus. Somente dessa forma. Que o vosso culto seja o quê? Racional. Somente Cristo e a cruz. E não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não aceite as coisas desse mundo não. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é esse? É um entendimento espiritual. Um pensar... Então, renova, eu quero... A sua mente agora, a sua vida tem que ser o quê? Espiritual, olhar pelo lado espiritual, ao que se refere ao fato que tudo é nos dado pela cruz e é obtido pela fé e não pelas obras. Então, quer dizer, não se conformeis com essas coisas não. Tá? É Cristo e fé, fé é lá naquela coisa toda e não obra humana. Quando fala em obra na Bíblia, a obra humana é diferente. A obra para o Senhor é você atuar no caminho do Senhor. Então essa é diferente, tá? Você está fazendo o quê? A vontade do Pai. Você está indo para o caminho do Senhor. Então vamos lá. Para que experimenteis qual seja boa. Boa o quê? Colocar à prova. Deixa eu ver aqui. E descobrindo... que está dentro das especificações estabelecidas. O quê? Que você, o que vai, para que experimentais qual seja a boa, o que? As vontades do Senhor ali, as coisas do Senhor, qual seja a boa, o que é? Para que elas sejam as coisas que sejam boa, agradável e verdade e perfeita vontade de Deus. Então aqui, ó, nós vamos aqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, colocado à prova e descobrindo que está dentro das especificações estabelecidas. Quer dizer, por quem? Por Deus. Para agradável e perfeita vontade de Deus. Fala de que o Espírito Santo está tentando fazer na nossa vida. Qual que é? Experimentando... de qual seja, para que nós experimenteis qual seja o que? A vontade, agradável vontade e perfeita vontade de Deus. Não a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Tá? Agradável pela vontade de Deus na nossa vida, e que só pode ser feita se fizermos sempre da cruz o objeto da nossa fé. É isso mesmo. Então é o seguinte, gente, não há outra maneira. Jesus e a cruz. Então, quando você for consagrar, tem que ter essa consciência. Ó, irmãos, vamos para o culto de consagração. O que é? O culto racional. Ah, que racional é esse? É um culto que somente é a cruz. Jesus e a cruz é o fato de todas as coisas, é a nossa fé. É isso aí. Jesus e a cruz. De resto, não existe mais. Aí devemos fazer o quê? Para nós, né? Apresentar nosso corpo em sacrifício vivo. Quer dizer, a nossa vida, dedicarmos também às obras do Senhor, nosso corpo carnal aqui, como Jesus fez, né? Fala do sacrifício de Cristo, significa que podemos fazer o que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja colocada estritamente na cruz, então, não perdendo nossa fé. Para o quê? Para que seja nossa fé, tá? E temos que apresentar de que maneira? Santo e agradável a Deus. De que maneira? Quer dizer que o Espírito Santo pode fazer. Quer dizer, o Espírito Santo pode fazer de que maneira? Se nós, o quê? Agradável a Deus. Quer dizer que o corpo físico, ou seja, o templo, nosso corpo aqui, tem que estar o quê? Aceitável
descartável para as coisas do Senhor. Então não adianta querer ir lá e todo desconcertado de qualquer jeito. Não, meu filho, né? Não. Então, para isso você faz para consagração, para isso você se consagra, para que apresente o seu corpo ali de maneira santificada e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, que é o quê? Que as coisas que não que saia Cristo, somente Cristo, a cruz, a fé, ali, somente isso. De outra maneira é impossível consagrar nosso corpo, né? E não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não aceitem os costumes deste mundo. Não queira achar que tem que botar costume dentro das igrejas aí, que nem o povo vem falando. Não, não. Santo é santo e acabou o assunto. Né? Não tem muito acordo, não. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, começar a pensar espiritualmente. Refere-se ao fato de que tudo nos é dado pela cruz e é obtido pela fé e não pelas obras. Quer dizer, então as obras da carne, a força da carne não vai resolver nada aqui. Então é somente pela fé, tá? Para que experimentais qual seja a boa, qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, qual é a boa? A boa é o quê? Colocada à prova descobrindo que está dentro das especificações estabelecidas. Qual que é as especificações estabelecidas? Santo, né? Você entendeu? Sacrifício vivo, também dedicar seu tempo da sua vida aqui para coisas de uma maneira santificada, longe das coisas da carne, e o que? Racional, sabendo que somente Cristo e a cruz, mais nada. E aqui, vamos lá, para terminar. Seja boa e agradável. Agradável e perfeita vontade de Deus. Fala do que o Espírito Santo está tentando fazer na nossa vida. O que ele está tentando fazer? Está tentando nos purificar, está nos ajudando, está nos direcionando. Para isso temos que ter o quê? Essa intimidade com o Espírito Santo. E para ter essa intimidade, temos que nos apresentar nosso corpo também em sacrifício vivo como Cristo. De que maneira? Adorando somente ao Senhor dos Exércitos, Pai e Filho, somente Pai e Filho. E o Espírito Santo então entrará em nossa vida e fará o que? Nos ajudará, nos dará consolo, nos guiará. Então é isso. Então é um culto que racional, uma adoração racional, fora da Cristo e fora da cruz, não podemos o que? Experimentar qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Estaremos longe do que? Das coisas de Deus. Ficou bem longo esse vídeo. Vai o texto. Ó, eu falei para vocês, texto curtinho, mas, né, para que vocês entendam que é uma consagração, é uma separação para as coisas do Senhor. Então você tem que estar, nossos corpos tem que estar o quê? Em permanente consagração. De que maneira, irmão? É assim, você tem que estar permanentemente se consagrando, tirando as coisas ruins da carne, matando a carne, mortificando a carne, para apresentar o que? De uma maneira santificada perante Deus, para que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida, de uma maneira racional, Cristo e a cruz, porque não se conforma, não trazendo as coisas do mundo para dentro das nossas vidas, nem para dentro dos nossos cultos, não, nosso culto tem que ser somente Cristo e a cruz, mas transformado pela revelação do nascimento. Olhando agora de uma maneira o quê? Para que nós as escamas dos nossos olhos caiam e nós conseguimos enxergar cada vez mais espiritualmente. Para quê? Para que possamos experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é? Que o Espírito Santo atue de maneira cada vez mais íntima para comigo e com você, para a grande obra do Senhor. Então, uma separação, tem que estar o quê? Tinindo, né? Então, começa hoje, a partir de hoje, a consagrar-se a todos os dias, né? No ônibus, tá indo trabalhar, tá voltando, ô Senhor, né? Começa ali a meditar nas coisas do Senhor. Eu só tenho esse tempinho, Senhor, mas eu estou aqui com esse tempinho aqui, ajudando aqui, orando pelos irmãos, consagrando, separando esse tempinho para o Senhor. Não tive tempo hoje, corri demais, mas eu tenho esse tempinho de consagração, né? Por isso que tem os cultos de consagrações nas Assembleias de Deus, tem, né? O culto de consagração. É dia de sábado, se eu não me engano, na manhã. É isso aí, tá? Por quê? Porque eles tiram esse tempo lá
para a oração, para a separação, para as coisas mais espirituais e para ter o que? Mais intimidade. Buscar os dons espirituais, buscar o que? Mais intimidade com o Espírito Santo, apresentando o que? O seu corpo vivo em sacrifício naquele momento. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Ficou longo o vídeo, hein? Mas precisa, né? Vamos lá.